Para você ligado na programação da TV Viena, nós estamos de volta com o nosso programa Gente que Faz. E hoje, tendo a honra de estar recebendo em nossos estúdios Roberto Zanqueta, que está conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho, Roberto, de você, da pessoa, do Beto Zanqueta, meu amigo, do pai de família, do empresário bem-sucedido. Nós já falamos bastante aí a respeito de você, da construtora do aço, da verticalização de Assis, dos empreendimentos que você tem feito aí, andando por todas as classes sociais. Mas sempre nesses nossos papos e nos momentos que a gente se encontra, às vezes nos acampamentos da restauração, nos momentos de louvor, você vem falando de um crescimento espiritual, da busca do seu eu interior. Queria falar um pouquinho, Beto, desse momento que você vem vivendo aí, né? Você que, graças a essa vontade, acho que também vem somado aí o sucesso exterior seu também. Prazer estar com você novamente. O prazer é meu. Bom, Marcos, há 10 anos eu venho nessa busca de desenvolvimento espiritual, nessa busca que a gente tem de saber quem nós somos, o que viemos fazer aqui. Uhum. Então, desde que nós fizemos o acampamento da restauração, foi plantada uma semente, né, na espiritualidade. Então eu venho desenvolvendo a minha espiritualidade, lendo muito nesses 10 anos e realmente é o que dá sentido na vida para mim hoje, é essa busca do desenvolvimento espiritual. Porque quando você se desprende dessa busca incessante do corre-corre do dia a dia, correndo atrás de matéria morta e carne viva, e que você não se sacia nunca, então a espiritualidade vem te saciar, as palavras de Jesus. Então, lógico que essa busca é quem tem me dado sentido para a vida. Perfeito. Porque realmente esse entusiasmo pela vida, do sucesso que o mundo prega aí, essa parte parece que passou. São águas passadas. Perfeito. E eu estou em busca já de então desse mundo que nós não vemos. Esse mundo da fé. Você se prepara para isso, né? Não é simplesmente, parei o que eu estou fazendo agora e vou me conectar, né? Existe um sentido para isso, uma forma também de você estar sentindo ouvindo, né, o que Deus tem a te dizer dentro daquilo que você está procurando. Mas é tão difícil essa trilha a ser percorrida espiritualmente, que a trilha do mundo material aí é muito fácil de ser percorrida. Esse mundo perceptível pelos 5 sentidos, que é o enxergar, o cheirar, o sentir gosto, o ouvir e sentir o tato, isso qualquer ser humano mais simples pessoa, ele sente o mundo. Agora, sentir um mundo invisível, sentir um mundo que realmente, a hora que a gente começa a perceber, é mais importante do que o visível, se você não puxar essa antena, não captar essa frequência divina, e você não acha sentido para as coisas. Então esse desenvolvimento espiritual, tanto é que tem um best-seller americano, em 1981, que o nome é A Trilha Menos Percorrida. A trilha menos percorrida pelo ser humano é a trilha da espiritualidade. É difícil de você perseverar na espiritualidade. É um caminho muito mais tortuoso, mais difícil, cheio de curvas, cheio de lombadas, muito mais difícil do que o caminho do dia a dia da parte física, vamos dizer assim. Então é difícil a gente perseverar na espiritualidade. Tem que bater mesmo, tem que fazer meditação, tem oração, Exato. Tem que ajoelhar no pé do Cristo toda noite, ficar em oração, em silêncio principalmente, porque se você não estiver em silêncio, você não capta, e você precisa muito silêncio, muitas vezes, praticar. Essa é a colocação do Cristo no Sermão da Montanha. Se não for muita oração, muita meditação, muito silêncio, você jamais conseguirá. Bom, você tocou numa coisa muito, muito importante aqui, é o Sermão da Montanha, que eu sei que é o que te norteia, certo? E você tem até um profundo conhecimento para falar disso, né? Você consegue ouvir, entender e transmitir o que essa passagem vem falar. Vamos falar um pouquinho a respeito desse momento aí do Sermão da Montanha. Bom, Marcos, quando a gente se encontrou na rua e propôs até bater um papo sobre isso, eu até acho que a mensagem mais importante que eu vi durante a minha
as minhas leituras de espiritualidade, tem que falar que espiritualidade é o seguinte: esse desenvolvimento espiritual, não importa a religião que você seja, esse desenvolvimento espiritual você tem em qualquer religião, você tem sem religião, você pratica você mesmo dentro de casa, lendo as filosofias espirituais, filosofias de vida. Você pode ler islamismo, pode ser budismo, pode ser hinduísmo e pode ser o cristão. Como o cristão é o maior exemplo que nós temos em cima dessa terra, e o cristão, cristão qualquer um é, porque admirar Jesus, admirar o que ele fez, qualquer um admira. O difícil é ser crístico. O Gandhi é um hindu, indiano. Ele libertou a Índia só na calma e na palavra, manso. Ele falou: eu sou um cara crístico, eu sou um cara que pratico o que Jesus falou. Eu não sou simplesmente cristão. E nós não somos crísticos, porque o exemplo de Jesus Cristo é muito duro para nós. Nós somos naturalmente pecadores, então é difícil para a gente. Mas o Gandhi tentou seguir ao pé da letra. Tanto é que o Gandhi falou o seguinte: se um dia houver um pacto entre todas as religiões da Terra, esse pacto será em cima do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Porque o Sermão da Montanha não adianta você ler e você falar o que Jesus quis dizer no Sermão da Montanha. Você tem que vivenciar. Perfeito. Se você não viver o Sermão da Montanha, você não é um cara crístico, vamos dizer assim, né? Um cara que realmente segue os ensinamentos do Mestre. Então, esse assunto do Sermão da Montanha, ele é muito importante para todos nós humanos. Talvez seja podíamos falar que se tivesse na política, a constituinte de Jesus Cristo, sabe? Perfeito. Então, a Carta Magna são os ensinamentos maiores de Jesus Cristo para nós humanos. Se nós seguíssemos o Sermão da Montanha, nós todos seríamos felizes, a Terra seria o paraíso já estaria aqui. Se você quiser ser uma pessoa livre, leve, solta, tiver com um espírito livre, não estou falando que eu sou, sabe aquela história, faça o que eu estou falando porque são os ensinamentos do Mestre, não faz o que eu faço. Mas está buscando, né? Mas estou buscando. E é importante você estar nessa busca, né? Então o Sermão da Montanha realmente o mais importante ensinamento que nós podemos ter em cima do planeta. Até outra colocação que tem, você vê a espiritualidade do Gandhi. Ele falou o seguinte, que se tivesse uma catástrofe sobre a Terra e nós perdêssemos todos os livros sacros e teológicos e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Aí. Então, nós de bate-pronto, assim, é difícil da gente dar o devido valor às 8 bem-aventuranças, porque Jesus fez 40 dias, quando ele começou sua vida pública, ele fez 40 dias de silêncio e oração calmo. Depois disso, ele ficou uma noite em meditação com o Pai. E logo que ele saiu disso, a primeira coisa que ele fez é juntar o povo e proferir esses ensinamentos. Colocar esses ensinamentos, principalmente essas 8 bem-aventuranças, e depois tem as outras parábolas que fazem parte do Sermão da Montanha. Mas essas 8 bem-aventuranças, Jesus transcende em tudo que ele fala. E se a gente lê simplesmente isso que está na Bíblia, às vezes a gente não entende. Então, talvez esse bate-papo nosso é interessante para esclarecer mais um pouco o que ele quis dizer. Porque o que ele quis dizer no Sermão da Montanha é uma cirurgia interna da alma, do coração da pessoa, sabe? A pessoa tem que ser daquele jeito, não adianta falar só. E essa cirurgia é uma cirurgia sem anestesia, sabe? É uma cirurgia dura para nós. E o que essas religiões modernas estão falando, que o reino dos céus é mais fácil de conseguir o reino dos céus, tal. Se Jesus voltasse hoje, ele não montaria uma agência de turismo e venderia passagem para o céu de supersônico, não.
seriam as mesmas palavras duras e cruas do Evangelho de São Mateus 4, 5 e 6, é o que ele fala ali. Ele falaria as mesmas coisas, não muda nada. A pessoa tem que ser desse jeito para ser íntegra, né? A pessoa tem que nem disse o Sócrates, que é o pai da filosofia, 2.400 anos atrás, 400 antes de Cristo, já disse, conheça-te a ti mesmo. Se você for sincero com você mesmo, você olhar no espelho e não ter vergonha de você mesmo, das coisas que você pensa e faz, aí você já começa a se conhecer. Conseguir se encarar, né? Se encarar. Isso. Então, o Sermão da Montanha propõe essa cirurgia interna da alma, sabe? De você realmente se transformar, deixar essa crosta do homem velho, né? Essa coisa enferrujada de falta de desenvolvimento espiritual, e para você tirar essa ferrugem, às vezes você precisa lixar uma vez, lixar duas, lixar três, tirar, e às vezes até um banho de ácido para tirar todo esse sistema pecador do mundo de hoje, né? E aí você precisa realmente, esse desenvolvimento da espiritualidade precisa de muito tempo, não é do dia para a noite, não. Agora, Beto, você que tem um profundo conhecimento, você inclusive faz questão de externar essa sua fé, essa sua espiritualidade e tal. Vamos passar um pouquinho o que Jesus quis transmitir com esse Sermão da Montanha aí, nas suas bem-aventuranças ali, passo a passo. O Sermão da Montanha parece estranho à primeira vista, porque Jesus, ele fala bem-aventurados ou felizes os pobres pelo espírito, os puros de coração, os mansos, os misericordiosos, os que choram, os que sofrem pela justiça. Então parece estranha essa colocação de Jesus, mas a hora que você vê os livros teológicos e as explicações, você vê que tem sentido, que é o que ele quis dizer, né? Então, as 8 bem-aventuranças, a primeira delas é felizes os pobres em espírito. Isso quer dizer o seguinte: felizes as pessoas que têm um espírito de pobre. Não importa se ele é rico ou pobre. Não fala de classe social, né? Ele não fala de classe social. Então, felizes os pobres em espírito. Tem livros teológicos, inclusive Bíblia, que eu já vi, que fala o seguinte, felizes os pobres de espírito. Pobre de espírito está errado. Pobre de espírito é igual a ser pobre de saúde. Você não tem saúde, não tem espiritualidade. Agora, pobre no seu espírito. Não importa o dinheiro que você tenha, você tem uma pessoa de espírito pobre, uma pessoa humilde, de espírito humilde. Então, você trata o garçom, o funcionário, igual o teu patrão, igual o governador. Você não faz distinção entre as pessoas, né? Então, essa colocação de Jesus é o seguinte: felizes aqueles que se desapegaram dos bens materiais. Para você se desapegar dos bens materiais é muito difícil para nós, sabe? E você vê que os bens materiais não têm importância na vida a hora que você estiver no leito de morte, que aí você não pensa no carro, não pensa na casa, não pensa no dinheiro, não pensa nessas coisas. Então, nós precisamos, durante a nossa vida, nos desprender da parte material. Enquanto a gente ficar querendo achar que vai se saciar da matéria e não da parte espiritual, aí enquanto a gente não se extasiar dos bens materiais da terra, não procurar se assegurar nos bens materiais da terra, jamais nós vamos estar livres espiritualmente. Se a gente não fizesse salto mortal de se livrar da matéria, a gente não vai, enquanto a gente não se saciar dessa avidez, né, que o mundo consumista está pregando hoje, desse mundo doente que está aí, que a matéria é mais importante do que tudo, infelizmente. É lógico que a Bíblia prega também um equilíbrio, tá? Você está com a vida ganha, é fácil falar disso. Olha, mesmo quem não tiver com a vida ganha, ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que chegar e pensar, não dar tanto valor
as coisas, as intempéries, tanto valor às desgraças, tal. Se ele tiver concentrado sabe, com o que a igreja chama de fé, tal, tiver determinado, porque se Deus vestiu um lírio do campo com aquela bela flor que ele é, tal, você acha que vai desprezar um ser humano que talvez seja a mais complexa criatura que ele colocou em cima desse planeta, né? Mesmo porque você recebeu uns talentos que vão ser cobrados no final, né? Exatamente. Então, o talento seu hoje de empresário em gerar emprego, em gerar as moradias para as pessoas, isso será cobrado. Então, você também não poderia virar as costas nisso aí. Então, realmente, essa interpretação da Bíblia, ela é meio assim, mas a gente sempre vê que tem uma coisa que vai completando a outra, não é isso? Uhum. Então, essa primeira colocação de Jesus, aí, felizes os que se desapegam dos bens materiais, ela já é muito forte para nós no dia de hoje. A gente vê o corre-corre do dia a dia, das pessoas correndo atrás do que Jesus chama de matéria morta, que é a gente procurar os bens materiais aí, né, e ficar dando valor à parte espiritual. Então essa colocação dele já é a primeira, você já vê que é dolorida. É dolorida. E como é que você vai se desapegar totalmente? Esse consumismo, essa mídia falando que o que importa, se você não tiver, você não tiver o carro do ano, se não estiver morando bem, se você não é ninguém, essa história da gente dar valor ao ter e o poder e não dar valor ao ser, né? Então, não importa o que você tem, importa que você esteja bem com você mesmo. Perfeito. Então essa é a primeira paulada de Jesus, né? A segunda bem-aventurança de Jesus é felizes os puros de coração, né? Porque eles verão a Deus. Esse puros de coração é muito mais difícil, muito mais glorioso do que os humildes de espírito. Entendeu? É muito mais difícil, porque isso aqui se trata de você se libertar do teu eu. Porque o ser humano hoje, aliás, é uma palestra que eu preparei de a ganância juntamente com o egoísmo é o mal do mundo. Perfeito. Isso já tem filmes do Chaplin, de 70 anos atrás, ele falando isso, né? E isso sempre foi desde a época de Jesus. Então, ainda na colocação da primeira, aqui eu coloquei uma coisa muito importante. A falta de paz nasce do desejo de ter. Quem não deseja ter mais, não tem motivo para não ter paz. Então, essa busca das coisas é que tira a paz da gente. A gente é insaciável. Enquanto a gente não tiver saciado desse mundo material, a gente vai ter sempre sede, né? Então, é a colocação importante de Jesus também, que tem que esclarecer. Quando Jesus fala, bebe dessa água que eu estou te dando, que você nunca vai ter sede, ele quer dizer o seguinte: enquanto você não se saciar dessa espiritualidade que ele está falando para viver desse jeito, você vai ter sempre sede. Não adianta você comprar o carro novo, a casa nova, trocar de esposa, trocar de marido, trocar de família. Não adianta você, essa ganância que você tem, essa sede que você tem dos bens da terra aqui, materiais, isso é igual à água do mar. Quanto mais você tem, mais sede você tem. Exato. E aí Jesus fala assim, escuta, bebe dessa água que eu estou falando aqui, que você não vai ter mais ansiedade por nada. Desenvolva-se espiritualmente, que você não precisa mais, você não vai ter mais ficar assim aflito por nada. Então, esse puro de coração, na realidade, quer dizer a pessoa realmente que ela desprende, ela realmente não é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que desprende o seu eu, né? A busca desse eu divino, né, é ainda mais glorioso do que desprender da matéria, porque desprender do seu próprio eu, é difícil isso, de você não ser um cara egoísta, não querer o bem só para você, querer Perfeito. O bem do próximo, querer o bem. Aliás, isso é uma colocação do mestre Nazareno de novo, né, que Confúcio, o pensador chinês, há 600 anos antes de Cristo, já falou, não faça para o teu próximo aquilo que não quer que te faça. Isso é fácil. Eu não conheço ele, não te conheço, não conheço o telespectador, então eu não fazer o mal para ele,
É fácil para mim. Fácil. Agora, Jesus pôs no positivo. Faça para o Marcos aquilo que você gostaria que te fizesse. Aí transfere a E responsabilidade. não faça isso para o teu filho, para tua mulher, para o teu pai. Faz isso para qualquer um, porque o amor de Jesus é incondicional, é o amor para qualquer um. Exato. Aliás, tem outra conversa que eu quero falar a respeito do amor, que tem 3 filosofias falando a respeito do amor, que cabe um bate-papo também, uma outra hora com a gente. Perfeito. Bom, então, esses puros de coração é isso, sabe? O que nos intercepta dessa luz divina é a gente não ser puro de coração. A hora que você tiver um coração puro, sem segundas intenções, sem querer desejar o mal para ninguém, isso realmente é o que te deixa livre, leve, solto. Então essa segunda colocação de Jesus, ela é muito forte para nós, sabe? Perfeito. É outra bem-aventurança. A terceira bem-aventurança: felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos ser claro, né? Vamos falar dos ditadores que passaram por essa terra aqui. Idi Amin, Shah Reza Pahlavi, Mussolini, Hitler, Pinochet, sei lá, todos os ditadores que passaram por aqui. Que herança esse povo deixou para nós? Então, esse povo, eles são esquecidos, né? Cada vez que a gente desenvolve mais o espírito, a gente vê que esse povo, os ditadores acham que você amarrando uma pessoa, prendendo uma pessoa, você a tem. Falso engano. Se você não prender uma pessoa pelo amor, se não for bilateral, se você não precisa amarrar ninguém, sabe? Felizes os mansos, porque a pessoa mansa, ela realmente vai conquistar a terra. Vê aí o que o Gandhi fez, ele conquistou a Índia só na conversa, não levantou a mão para ninguém, né? Então é o que Jesus propõe aqui. Então, agora vê o amor de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Gandhi, todo esse povo aí, olha o amor, o legado que esse povo deixou. Aliás, quem está segurando a peteca desse planeta é esse amor ainda. Com certeza. É ainda esse legado dessas pessoas desenvolvidas espiritualmente. Bom, a quarta bem-aventurança é felizes os misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que praticam a misericórdia, aquelas pessoas que têm realmente um desejo de ajudar os míseros, os fracos, né? Então, esse misericordioso é realmente uma pessoa que alcançará a misericórdia, não dos homens, mas de Deus. Uma pessoa que tem misericórdia. Bom, a quinta bem-aventurança: felizes os que têm fome e sede de justiça. Aí cabe um esclarecimento. Essa justiça, quando aparece na Bíblia, não é a justiça nossa, não cabe a justiça dos homens aqui. É uma justiça, quer dizer o seguinte: a pessoa que tem atitude justa e reta perante a Deus. Então, felizes os que têm fome de ser uma pessoa justa e reta perante a Deus, porque eles serão saciados. Então, se eu tenho uma fome de desenvolver a minha espiritualidade, uma fome de realmente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, sei lá, de qualquer outra pessoa que tem realmente um direcionamento espiritual bom, então essas pessoas não podem ser perseguidas por causa da justiça, sabe? Não pode ser porque a gente só vai se saciar quando a gente estiver desenvolvido espiritualmente, se a gente estiver cumprindo esses ensinamentos de Jesus, senão a gente não consegue se saciar. A sexta bem-aventurança fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses pacificadores, na realidade, aqueles fazedores de paz. Se nós não temos a paz dentro de nós mesmos, a principal pessoa que você tem que catequizar, a principal pessoa que você tem que domar os bichos dentro de você, é você mesmo. Exatamente. Então, se você tiver domado, se você tiver espiritualizado, se você tiver manso, então, se você tiver
praticando o que Jesus está falando aqui, aí você realmente vai conseguir passar a paz para outra pessoa, conversando com seus hábitos, porque o teu hábito evangeliza mais do que o que você fala. Então, se eu estiver falando para você isso daqui e estiver fazendo as coisas diferentes do que eu estou falando, então eu procuro ter os hábitos que eu posso evangelizar minhas filhas, por exemplo. Perfeito. Então não adianta eu falar para não beber e beber, não fumar e fumar, não fazer isso e fazer. Então, esses hábitos, na realidade, evangeliza mais. São Paulo já dizia, você evangeliza com seus hábitos. Se precisar falar, você fala. Com certeza. Com certeza. Então, os seus hábitos evangeliza muito. Bem-aventurados os que choram. Essa é muito contraditória, porque como é que felizes os tristes? Então Jesus coloca isso o seguinte, isso aqui, como é que você entende isso? Jesus quer dizer o seguinte, felizes as pessoas que já estão contentes, já estão felizes pelo que Deus proporcionou. Ele não precisa dessas alegrias que o mundo está fornecendo para ser feliz. Eu vou ser alegre se eu beber, vou ser alegre se eu fumar, vou ser alegre se eu fizer coisa errada, vou ser alegre... Então, se eu consumir, se eu comprar, Então, essa felicidade, ela é limitada. Então, felizes aqueles que vê a felicidade num pôr do sol, no nascer de sol, numa cachoeira, numa criança saudável rindo, num animalzinho de estimação, no próprio ser humano. Então, felizes os que veem, que enxergam essa felicidade nas obras que têm as impressões digitais de Deus, sabe? Então, aquilo que o homem não consegue criar, seja uma barra de amendoim, seja uma fruta, você vê a beleza numa fruta, vê a beleza numa flor, numa árvore. Então, se você não vê o milagre numa semente que virou um ipê florido, então você não consegue dar valor às obras divinas. E se você não der valor à obra divina, você não está dando valor ao mestre. E o mestre vai aparecer, vai falar com você só a hora que você estiver pronto. Se você não estiver pronto para receber as mensagens de Deus, se você não ficar em silêncio, você não precisa ir na Índia não, você pode ir lá no teu quarto, ajoelhar e ficar em silêncio, porque se você não tiver com a tela em branco, você não recebe os insights divinos. E um detalhe também, né? Você vai receber dependendo do tamanho da vasilha que você for buscar, né? Então, se você não tiver com a tela em branco, você tem que estar em silêncio, você tem que aprender a fazer silêncio. Esse mundo está muito barulhento, né? O mundo está barulhento de tudo, de matéria, de som. Tal. E esse mundo faz com que a gente não perceba as ações divinas. Com certeza. Tá? Bom, a última bem-aventurança é os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós não estamos falando os que estão perseguindo aí pela Lava Jato, nada disso. Perfeito. Nós estamos falando os que são perseguidos pela sua atitude reta para com Deus. É essa a tradução aqui, sabe? Então, quem tiver desenvolvendo a sua espiritualidade, e indo no culto, indo na igreja, ou rezando ele mesmo, ou fazendo oração, essa pessoa aí, ela não deve ser perseguida, mas ela é. Tanto é que nós temos 100 milhões, metade da população do Brasil no mundo hoje sendo perseguido por causa da justiça. Por causa da sua atitude querendo seguir os ensinamentos do mestre. Aí vem o bullying, e vem uma série de coisas em cima daquele que quer viver. Você vê como que é, né? Então, Jesus já falava isso, tanto é que ele foi perseguido e morto por causa disso. Mesmo. E hoje quem persegue, quem está aí fazendo bem, quem está fazendo... às vezes as pessoas falam mal daquela pessoa tal. Então, essas 8 bem-aventuranças, Marcos, na realidade são, no meu entender, pelo que eu li, pelo que eu vi, são os ensinamentos do mestre, o que ele quis passar com as 8 bem-aventuranças. E você vê que se a gente conseguisse fazer um pouquinho disso, dessa lição de casa, nós realmente teríamos Deus dentro de nós. Então esses são os ensinamentos para você realmente viver Deus dentro de você, ou você realmente conseguir uma paz. Bom, Beto, dentro dessa
desse momento de espiritualização que você está vivendo aí e procurando, né, o mais, o que eu percebo disso, eu que tenho a oportunidade de estar junto com você. A gente percebe isso dentro da tua família, como pai, como marido, percebe isso dentro das obras aonde hoje você lidera como o empresário que é. Então você consegue realmente transmitir isso aqui. Eu acho que isso é uma coisa importante, também um exemplo para quem está nos assistindo aí hoje e que de repente faz a sua espiritualidade, mas tem o medo ou a vergonha de expor, né? Justamente para não cair, não ser perseguido, né? Tem muita gente que tem essa coisa dentro dele e acabar não externando. Eu acho que o importante também é mostrar um pouquinho dessa paz, desse crescimento e levar um pouquinho mais também de paz e tranquilidade para as pessoas que estão em nossa volta, né? Parabéns, viu, por essa desprendimento, por esse momento especial. Sei que você levanta muito cedo para fazer a sua meditação, a sua oração, você entra em sintonia. Nas suas viagens, sei que você também vai focado. É uma coisa importante a gente falar, viu, Marcos? Se a gente não tiver com proposição de se desenvolver espiritualmente, se você não fazer exercícios sistemáticos de meditação, de silêncio, de oração, de hábitos justos e retos, tal, se você vive ira, inveja, orgulho, brigas, contendas, isso jamais você viverá no Espírito do Cristo, jamais. Então, se você vivenciar isso aí no dia a dia, luxo e luxúria é lixo perante ao que Jesus está colocando, sabe? Então, a gente tem que se desprender da matéria. A primeira coisa nossa nesse mundo atual é esse desprendimento dessa matéria com equilíbrio. A Bíblia fala com equilíbrio. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu pão, sustentar minha família, mas com equilíbrio e temperança, que nem diz a Bíblia. Exatamente. Entendeu? Então, não fazendo do seu Senhor os seus bens. Os seus bens, o seu dinheiro, tal, tem que te servir. Esse Senhor é para te servir, né? E nós temos que servir as palavras do Mestre, servir o Mestre Nazareno aí, que é o maior mestre, que é o exemplo máximo que passou por esse planeta aqui. Beto, eu quero, infelizmente... Amém. Isso não é nada, não é nada para a gente ficar falando, se engrandecendo, nada aqui. Eu acho que é uma mensagem que deveria ser colocada e talvez seja útil para alguém que esteja nos ouvindo. Eu quero... Sensacionalismo nenhum. Quero agradecer você em estar confiando na gente, em mostrar esse momento especial seu, mostrar essa sua parte que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Conhecem o empresário, a pessoa que corre atrás, aí teve não foi fácil a sua caminhada, para quem conhece e está próximo de você, sabe que o começo não foi fácil, mas eu acho que essa busca do ser, do conhecer entre você, da sua interiorização, reflete hoje no exemplo de empresário que nós temos hoje aí também. Obrigado, viu, Beto, estar junto com a gente aí e poder partilhar com você esses momentos aí. Obrigado telespectador de nos ouvir, que alguma sementinha aqui desse Sermão da Montanha que foi plantado no seu coração aí, essa é a mensagem do Mestre. Se a gente conseguir passar para alguém o que ele fala, já é uma grande coisa. Que seja bem-aventurada essa nossa conversa. É isso aí, ó. Roberto Zanqueta é gente que faz, está aqui com a gente na TV Viena. Nós estamos encerrando esse nosso bate-papo, vamos voltar outros dias falando um pouquinho mais. E lembrando que você está na TV Viena e tem muita coisa legal para você. Fique ligado com a gente aí.